acontece, somos humanos, Tô ligando a gravação. Pronto. Aí eu coloco continuar, né? Oi? É porque apareceu uns negocinhos lá e eu coloco continuar, Sim, né? sim. Ah, Continuar. então tá bom. E aí, só voltando um pouquinho, né, no que estava sendo falado, boa noite a todos. Infelizmente, eu iniciei a gravação depois, mas a gente começou agora. O que eu falei foi muito relembrando esse lugar de o que foi falado na semana passada, recapitulando alguns pontos da semana passada, e o lugar do conceitual, a importância desse conceitual e a importância disso pensando também no seu eu artístico, no que você quer fazer, no seu eu produtor, quais são os lugares que você quer estar. A partir disso, a gente vai para o planejamento, e aí, depois que você teve isso em mente, tipo, eu quero trabalhar, exemplo, eu quero trabalhar com projetos periféricos. Ok. E aí, a partir disso, eu tenho tais ideias, eu tenho aquele mapa, né? Aquele jogo que a gente se propôs a fazer na semana passada. Dentro disso, eu vou entender todas as coisas que saíram na minha mente e o que disso vai ser aproveitado aonde, que é esse lugar do planejamento, e você definir esse caminho, estruturar o produto, né? E aí, reforço. Não necessariamente você precisa focar tudo em um projeto. Você pode e deve fazer projetos seguindo os seus objetivos. Se eu tenho um projeto que é o projeto para ter uma sede, eu vou fazer com que eu tenha um projeto para ter uma sede. O que eu vou fazer nessa sede pode ser um segundo projeto. E aí, como que isso se dá, essa execução? E aí, para que aconteça essa execução, é muito importante que tenha tido esse conceitual e planejamento, porque não é difícil encontrar projetos que partem do conceitual para a execução sem que tenha esse planejamento, e aí é muito complicado que o projeto realmente tenha uma boa conclusão, que é justamente esse lugar de avaliar as coisas que aconteceram, avaliar se os objetivos foram alcançados, prestar conta das coisas, que é um lugar também que eu sempre reforço. Quando você está fazendo um edital público, quando você está fazendo um edital de patrocínio direto, a prestação de contas ela é obrigatória, né? Então tem esse lugar de você precisa prestar contas a alguém. Mas é muito importante que tenha em mente que é muito importante que antes de você pensar em prestar contas para um patrocinador, você está prestando contas a você mesmo. Você está entendendo e avaliando todo o seu trabalho. Então, é muito importante que essa prestação de contas não aconteça só quando tem um patrocínio. Independente do projeto, independente do que for ser feito, é importante ter esse lugar de avaliação e prestação de contas do que você está fazendo, mesmo que você tenha um controle só para você e não vai levar isso para ninguém. E aí, como que a gente começa isso, né? A gente teve esse primeiro momento, a gente reuniu todas as informações, depois de detalhando as informações, é o momento que a gente vai colocar tudo aquilo que a gente criou dentro do estereótipo, dentro do lugar do que é o projeto, né? É o momento que a gente vai, enfim, começar a ter o formato do projeto. E depois você compilar essas informações, né? Depois você ir acrescentando, depois você ir trabalhando de acordo com cada demanda, cada parte do projeto. E aí chegou o momento da gente falar um pouquinho sobre a nossa tempestade de ideias. Quero que vocês falem como foi para vocês, o que vocês tiveram, o que vocês conseguiram a partir do que foi proposto, qual foi a dificuldade, enfim, podem começar a falar como é que foi o exercício para vocês. Eu sei que você está querendo falar, Nilda. Então, tá, eu fiquei aguardando, né? Talvez tenha alguém mais ansioso que eu. Bom, então vamos lá. Você tinha colocado que a ideia é o momento da tempestade, né? Isso. Entendeu? Então, quais são as minhas tempestades de ideias?
informação educacional e cultural envolvendo alimentação, saúde, sustentabilidade e inclusão. Inclusão de especiais, porque senão também tem o social, né? Não é isso? Uhum. Você tem que dizer o que você está incluindo, né? Então, no meu isso caso, tudo é o que está na sua cabeça, é o que você quer trabalhar hoje. Coisas que tem a ver com alimentação, né? Que é o que eu faço, mas que também tem essa questão do cultural, né? Que se tem que mudar alguns hábitos, né? Isso é cultura, né? E que venha a ser uma coisa saudável, né? Em qualquer campo, ou o campo químico, ou o campo de alguma doença, ou a prevenção de alguma doença, dentro dessa alimentação. E sustentável por quê? Porque não pode simplesmente a pessoa resolver fazer aquilo de alimentação e deixar na metade do caminho, não aproveitar no todo. Então, tudo isso seria a minha tempestade de ideia, né? Aí vem o que eu quero, né? Aí o que eu quero levar essas informações, todas essas informações, essas explosões, ao maior número possível de pessoas, numa linguagem popular. Porque existem muitos trabalhos técnicos falando, né, sobre rótulos, sobre diabetes, sobre o pessoal que não pode comer trigo, sobre hipertensão. Existem milhões de coisas, né, falando isso, né? Uhum. E alimentação. Então, assim, a minha ideia é levar de uma forma assim, prática, popular. Olha, isso não é legal, isso é bom, né? A gente deve repensar isso, tá? Aí o 3, você pergunta assim, por que eu quero isso, né? Por que quero isso? Porque acredito que com essas informações haverá um maior número de pessoas com mais qualidade de vida, né? Sim. Aí vem, que formato? Aí no que formato? Não, tem a 4 ainda. É porque quero isso para quem, né? Para quem, né? Para quem? Para todas as pessoas, né? Aí a 4 é para quem, qual a especialidade? Qual a especialidade, né? Tudo que envolve alimentação e saúde. É simples, né? Mas eu acho que é bem objetivo isso. Não sei se fica bem claro isso, né? A especialidade é essa, alimentação e saúde. Por quê? Porque eu trabalho com alimentação, né? Então, para mim, ficou assim fácil usar essa linguagem. Aí depois eu tenho, né, aqui o 5 e o 6, que eles são, para mim, virou uma pergunta só. Porque, assim, como realizar? E de que forma? Então, essas duas eu respondi aqui assim, como realizar? No presencial, degustação, onde a pessoa pode degustar o que é um molho industrializado e o molho natural, né? O que é um pão caseiro, o que é um pão desses congelado que existe agora, que o cara compra, fica lá 15 dias congelado, de manhã ele coloca no forninho e vende lá, né? Degustação presencial, né? Degustação, as palestras, né? Que você envolve as pessoas, e os workshops. As pessoas põem a mão na massa, sente, né? Como que pode ser feito um corte, como se pode aproveitar mais um corte, né? E também o que envolve aquele alimento, né? Eu chamo os alimentos de elementos, tá? Vocês podem ouvir das outras vezes, que para mim o alimento não é só o comer, né? Ali dentro tem muito mais, né? Então ele é um elemento que a natureza está nos dando para consumir e resolver aquela questão de saúde. É incrível, mas até tem remédios naturais dentro da comida para depressão e ansiedade. Vocês podem acreditar, tá? E depois você tem a 7, que é uma das terríveis para mim quando se fala em dinheiro, né? Que é quanto é o custo? Eu não sei nem como que pode se pensar. E ela é a equipe. A equipe eu até já tenho, né? Essas pessoas que têm funcionado bem. Não sei se no futuro vai precisar aumentar. Mas nesse momento são 2 pessoas de informática.
A pessoa que me ajuda que faz a edição. Então, são 2 pessoas de informática. Uma me passa como que funciona a autodescrição, né? A questão dos audiobooks e assim por diante. Ah, é? Aí eu tô tão nervosa que eu pulei a outra parte do digital, de como realizar. Aí o digital é e-book e audiobook, tá? Perdão, gente. Estou muito nervosa porque eu tô querendo aprender esse três. Aí o outro era o tempo. Eu não tenho ideia como é que pode ser eu calcular e dizer, porque o tempo que eu uso é o tempo que quem fez o edital manda, né? Você tem até tal prazo para apresentar isso, tal prazo para finalizar aquilo, tal caso para poder você fazer a demonstração, né? Mas assim, os prazos que eu me dou, não... Quando eu estou fazendo um projeto de um e-book para rótulos, tá? Com acesso, né? Então, eu me dei o meu tempo em função do que eu posso pagar o pessoal de informática. Eu não sei quanto tempo eu vou poder pagá-los, eu não sei quanto eles vão me cobrar, então o meu tempo vai ser esse. Como assim, objetivamente, isso é para eu ver pronto daqui a 2 anos, quando eu me aposentar? Então, eu não acredito que fique pronto até antes. Mas, assim, eu não sei definir, para mim, o tempo que eu quero determinado projeto. Eu acho que seria importante eu aprender. Eu não sei qual é o tempo. E aí põe assim, onde, né? Pergunta onde. Esse onde ficou muito vago para mim. Onde? Onde o quê? Onde o quê? É onde eu vou levar isso? Como eu vou levar? Qual local você vai realizar o projeto? Pensando nesse presencial, né? Essas degustações, palestras, workshops. A degustação, Sim. ela aconteceria... O que precisaria ter no local para que aconteça a degustação? Você precisaria de mesas? Então, tipo, qual lugar? Pensar em qual lugar você teria essa comunidade desse lugar. E quando a gente leva para o virtual, qual plataforma você vai usar isso? Qual lugar que você vai ter de divulgação? Você vai fazer lives no Instagram? Você vai usar o Simpla, como eu estou usando, que aí você já tem direito ao Zoom, entendeu? É o lugar mesmo. Aonde a coisa vai acontecer. Isso. É isso. Não é aonde eu vou apresentá-lo assim, a alguém, mas como que isso vai ser realizado. Isso. Então, eu vou pôr aqui. Onde e como será realizado. Isso me respondeu, deu para entender. Tá? Seriam isso a minha lição de casa, né? Eram essas 3 aberturas. Então, só ficou em aberto mesmo essa questão do custo e o tempo, que eu não entendi ainda bem para poder me resolver. Obrigado, gente, por me ouvir e me dar a primeira vez aí para eu arrebentar com a minha ansiedade, tá? Vamos lá, quem vai ser o próximo? Eu falo, eu vou chamando igual na semana passada. Eu tenho o meu pronto aqui, posso falar também. Vamos lá, Tina, vai que é tua. Assim, ó, eu fiz 2, depois eu vi que na verdade eu tinha que focar num, né? Essa coisa de ter 2 profissões me atrapalhou. Mas tá, focando, 2 coisas que eu queria contextualizar os colegas. Eu sou gaúcha, né? Eu moro aqui em Porto Alegre. E eu faço comédia stand-up já há 7 anos, né? Então, uma das coisas de pensar em escrever o meu projeto é poder ter uma autonomia no que diz respeito a esse projeto, a minha carreira, né? E talvez fazer o meu show solo, que é o grande momento do comediante stand-up. E aí eu pensei como o fato de eu ser uma mulher negra e os temas que eu abordo, seja nos vídeos, seja no próprio palco, tem muito dessa vivência da mulher negra. Eu pensei, para mim é primordial que o projeto se pense a partir daí. Eu pensei qual o nome que esse solo teria, que esse show solo teria, para ser o centro da minha chuva de ideias. E eu não consegui ainda pensar num nome específico, mas tem uma frase que fica muito na minha cabeça e que norteia tudo o que eu escrevo e o que eu falo
e o que eu performo como artista, que é do que ri quem sempre foi o alvo da piada. Aqui no Sul, a gente tem um comediante negro chamado Nego Di, que vocês devem ter conhecido pelo Big Brother Brasil, e ele tem várias piadas em que ele ridiculariza mulheres negras como eu, né? Mulheres negras, gordas, periféricas, e essa persona que surgiu na quarentena, fazendo os vídeos na internet, que eu me chamo de... Meu apelido é Betina, na vida, meu nome é artístico, e eu nos vídeos eu sempre me chamo de Tininha. E ela tem a coisa muito de ser uma mulher irritada. Então, a partir disso, é do que ri essa Tininha, essa mulher preta, gorda, periférica, que tem todo motivo para ser irritada, mas é ridicularizada a partir disso. E aí eu pensei em algumas coisas, assim. Turnê pelas cidades mais negras aqui do Rio Grande do Sul, porque no Brasil é muito comum achar que no Rio Grande do Sul não tem negros, ou que tem muito menos do que se imagina ter, né? A gente é a região com menos negros, mas a gente somos muitos e é muito fácil a gente não ser representados nas coisas. Pensei dentro disso, como eu tenho essa minha vivência na área da educação social, montar nas cidades, eu proporcionar um espaço, por exemplo, o show é à noite, à tarde, proporcionar palestras gratuitas em instituições de ensino público, falando sobre representatividade, que é um estudo também que eu faço, né, desmistificando a coisa. O pessoal a branquitude foi lá, pegou um conceito que é tão útil para nós, eu acho que botou um glacê de churume e está virado no que é isso. Então, era uma palestra falar sobre isso, com a ideia de também falei em multiplicação do poder, falar no palco como poder, usar sempre espaços em que seja um teatro de arena, teatro circular, em homenagem à ancestralidade negra, né? Os negros, a gente não tem essa coisa de tu tá aqui e eu tô aqui, não. É a ideia de circularidade para que todo mundo possa olhar nos olhos. Com o negócio conseguindo um patrocínio, um edital para ter um ingresso solidário a R$10, e fazer muitos desses shows em teatros públicos e em pontos de cultura, né? Então, aqui, por exemplo, em Porto Alegre, a gente tem o Africanamente, a gente tem quilombos, espaços que estão sempre precisando de recursos. Então, com o valor do edital ou do patrocínio, eu pagaria o meu cachê e esse ingresso reverteria para esses espaços, pontos de cultura afro-brasileiros, assim. Pensei numa equipe 30% negra, 30% mulheres e 30% LGBTQI+, né? Porque também é uma coisa que eu pauto muito, acho que é muito cômodo eu falar e lutar contra a luta, pela luta das mulheres negras e não levar em consideração a população LGBT ou a população trans que está morrendo feito mosca, né? Deixa eu ver o que mais. Focar muito na ideia de um ponto de vista diferente do que é visto no mundo. Botei aqui, entre aspas, O Perigo da História Única, que é um vídeo da Shimananda, que ela fala isso, né? O mundo é sempre contado pelo viés branco, homem, cis, hétero, né? Então, todo o meu texto, toda a minha fala, toda a produção disso aqui é pensado num ponto de vista diferente do que as pessoas estão acostumadas a ver. Trazer um público diferente para os espaços, gerar dinheiro para espaços que também não têm muita grana, repensar o termo humor negro, geração de emprego e renda, e se ver nas artes e representatividade. Foi basicamente... E eu entendi que os tópicozinhos ali a gente ia discutir depois, né? Mas eu percebi que o meu próprio, ao longo do momento que eu fazia o brainstorm, eles iam se respondendo, né? Então, o que seria? Um show solo de comédia stand-up protagonizado por uma mulher negra. Porque aí eu botei o perigo da história única, né? Vamos tornar as histórias do cotidiano múltiplas, então com um ponto de vista diferente. Uma mulher negra e todo mundo que se identifica, eu tenho no meu Instagram 65% do meu público são mulheres e a maioria é negra, né? Então existe uma questão de mulheres que estão se identificando com aquele discurso. Aí, como eu falei através de uma turnê, que foi aquilo que eu botei,
quanto eu estava começando a pensar quanto eu precisaria de recursos, e por incrível que pareça, um show de stand-up ele é relativamente barato, porque eu preciso do luz, som, um diretor barra produtor, né? Então foi isso que eu pensei. E onde pensei em Rio Grande do Sul e nas cidades, as cidades mais negras aqui do estado. É isso. Ai, que lindo. Obrigada. Tô anotando tudo para ir no final a gente ir conversando, tá, gente? Próximo. Pode ser você. A Rafaela não chegou a fazer, né? Você não viu, ouviu. Não, não cheguei a fazer, estou aqui ouvindo e vou fazer depois. Tudo certo. Aida, você tá aí ainda? Conseguiu fazer o almoço? Boa noite, pode ser eu então? Pode ser você, Patrícia, pode ser você. Então, eu vi que a galera falou umas coisas bem assim, conceituadas. Eu, eu fiz de forma mais brincando mesmo, né? Como se fosse um exercício, porque eu não tenho nenhum foco específico no momento. Então, assim, eu pensei baseado no meu curso. Como eu faço licenciatura em teatro, aí eu escrevi uma tempestade de ideias, tipo teatro, som, crianças negras, dança afro, sonho, batucá, imagem, brincadeira, jogos, palavras, dramaturgia. Aí, a partir disso, eu criei o nome do projeto, que seria o quê, né? Acho que é isso, o quê. Aí eu pensei no curso de teatro, na margem da linha, é uma comunidade que tem aqui perto, em Campos de Goytacazes, que eu já passei ali várias vezes. E tem muitas crianças que brincam na rua e tal. Aí eu falei, caramba, vontade de dar aula de teatro para essas crianças. E aí me veio essa brincadeira. Aí eu vou ter curso de teatro na margem da linha, né? Por quê? Aí eu botei, porque na região possui crianças e adolescentes que não têm espaço, não têm acesso é, a espaços culturais. Diante disso, estarei levando, no caso, a oficina de teatro para aquela comunidade. Quem? É o quem, né? Agora é o quem? Botei crianças e adolescentes. Criança e adolescente. O como? O como seria através de jogos teatrais, né? Jogos teatrais e com a comunidade. Eu entendi dessa forma, né? Como seria realizada essa oficina, não é isso? Isso, Né? mesmo. Eu botei isso através de jogos teatrais. Como? O quanto eu fiz uma brincadeira. Eu botei tipo assim, material por mês, R$ 500. Botei tipo salário 900. Não sei, brincando. O aluguel 350, pensando no espaço, como, né, uma sala para ser usada 2 vezes por semana. E aí, né, somando isso, pensei no período de um ano, né, então seria o custo do projeto está 5 mil, no total dá 5 mil. Quando? Quando foi o que eu falei, né, o período de um ano, 12 meses, 2 vezes por semana. E o onde? Aí eu coloquei uma sala ou uma quadra, que de repente pensei em quadra, ou então um campo, pensando que de repente não precisa pagar aluguel, por exemplo. Vamos supor que a gente consiga, sei lá, uma parceria com a prefeitura ou com alguém que possa ceder algum espaço ali na comunidade mesmo. Já bate a questão do aluguel. É isso. Fica brincadeira. Arrasou, Patrick, arrasou muito. No começo eu estava falando justamente sobre isso com a Bertina, né? Porque eu trabalho numa oficina de teatro, então eu super me vi também no seu projeto. Vamos pro próximo?
Luma? Oi, vou ligar aqui a câmera. Boa noite, gente. Boa noite. Então, eu não filtrei muita coisa das minhas ideias e eu escrevi bastante coisa. Vou tentar dar uma enxugada porque tem umas coisas que estão bem soltas. Mas o que que eu pensei inicialmente? Assim, eu me baseei na realidade do meu estado e especialmente na realidade da minha cidade natal, que é do interior do Acre. Uma cidade de 32 mil habitantes, enfim, comunidade ribeirinha muito grande e tudo mais. No primeiro momento, eu pensei de oficinas de artes, especialmente visuais e artesanato e tudo mais, que priorizasse o público de comunidades indígenas, comunidades ribeirinhas e periféricas. Lógico, estaria aberto a todo mundo, mas priorizando esse grupo, né? E aí, essas oficinas seriam dessas coisas que eu falei, bastante coisa, e faria depois, no encerramento, uma espécie de feira para que fosse exposto esse material e também fosse falado e fomentado o assunto das culturas de ayahuasca, que é muito presente aqui, e de a cultura indígena, realmente. Tudo isso como uma forma de fomentar realmente quem a gente daqui do estado é, a nossa base, de onde a gente veio, que é realmente dessa cultura indígena e do ayahuasca. Eu acho que é bem importante a gente falar. Aí também pensei em fazer nessa feira talvez um mini festival que falasse também sobre a cultura musical acreana, que é onde eu entraria, onde eu mais me identifico, né? E aí é basicamente isso. Sendo dessa forma, eu também penso que geraria renda para essas pessoas que participariam dessas oficinas e isso seria muito, muito, muito bacana na realidade deles. Pensei também em formas de tornar esse evento sustentável, de fomentar também um grupo de pessoas que fazem coleta seletiva aqui, que tem aqui na cidade que eu moro hoje, que é Rio Branco. Mas, assim, deixei muito em aberto. Eu só escrevi o que eu pensei e tudo mais. Onde seria, inicialmente, para fazer as oficinas num espaço como uma escola ou algo assim, que aqui é fácil da gente conseguir sem ter que pagar um aluguel. E para o festival, um espaço que fosse aberto e acessível. E sempre prezando também para ter nas equipes bastante diversidade e que os locais fossem acessíveis. E também pensar em formas de incluir pessoas cegas, pessoas com deficiência auditiva e tudo mais. Acho que é basicamente isso. O quanto e o quando é onde mora o problema, que eu não sou o que falar. Mas é mais ou menos isso. Beleza, obrigada. Posso perguntar rapidinho uma coisa para a Luma? Pode. Pode falar. Não sei se eu vou pronunciar. O que é o ayahuasca? É o chamado Santo Daime. Ah, sim. Santo Daime, eu já li alguma coisa. É que ele Obrigada. nasceu aqui no Acre e veio de toda uma cultura, uma mistura de espiritismo, com a cultura indígena e tudo mais. É muito bonita a história e diz respeito à história do Acre também. Por isso que eu acho importante a gente falar sobre aqui, que ainda há um pouquinho de preconceito. Eu sou louca para experimentar. Eu tô aí vendo para experimentar esse ano, não provei ainda. Obrigado, Luma. É que faz parte da minha praia cultural alimentar. Massa. Tem uma comunidade em Santa Teresa, se não me engano, que tem uma tribo indígena que pratica, né? E eu estava vendo com um amigo que tem parentes indígenas de ir, mas eu ainda não tive coragem, mas eu vou. Tô louca. Obrigada, Luma. Vamos pro próximo. Bruno? Oi, gente, boa noite. Vocês estão me ouvindo bem? Sim, sim. Estamos sim.
Ah, então, eu não consegui fazer. Poxa, Bruna. Quê. Porque eu fiquei muito atarefado nos negócios da faculdade, aí eu não consegui realmente fazer. Mas pensando aqui, pegando pela ideia que a galera disse, tô jogando isso agora, tá, gente? Assim, minha chuva de ideias está acontecendo Eu no ia mesmo falar momento. para você fazer exatamente isso. Eu penso num projeto, alguma coisa relacionada a como formar grupos teatrais e a como levantar espetáculos. Tipo, como eu consigo captar algum recurso de alguma forma para ter um embasamento, né, um financiamento de alguma coisa, de algum jeito, para poder levantar espetáculos e rodar com eles. Assim, eu fui bem sucinto, porque, tipo, não sei muito o que falar, gente, mas é isso. É bem basicão mesmo. Mas como é que você pensa nesse levantamento? Seria tipo produtora ou oficina? Eu acho que o mais fácil, assim, não sei, né? Mas o mais fácil talvez seriam oficinas, do que eu mexer com alguma produtora ou conseguir alguém para produzir isso. Eu não tenho essa malemolência ainda, não. Não, porque quando se pensa nesse lugar, né, de um projeto para formação de grupos teatrais e viabilização de espetáculos, isso é em parte um papel de produtora, né? É um papel de pensar como é. E aí é nesse lugar de estruturar editais, né, recebendo um patrocínio para isso, como é que eu viabilizo, assim, exemplo, eu tenho uma empresa, uma microempresa, e aí eu recebo o patrocínio cultural nessa microempresa pela Nestlé, um exemplo. E aí, a partir disso, tipo, eu recebi 1 milhão pela Nestlé para usar como cultura. E aí eu abro um edital, e aí a partir desse edital eu espalho por. Ah, mas para participar precisa ser um grupo de teatro, e aí dentro disso eu posso montar oficinas, um workshop explicando sobre como que ocorre o começo de um grupo de teatro. E aí você teria que ter um acompanhamento depois de 2 anos desse grupo, sabe? Tipo, é um papel um pouquinho nesse lugar de produtora. Ah, tá, entendi. Entendeu? Mas é porque no curso também a gente é acostumado a fazer tudo, né? Tipo, como eu faço licenciatura em teatro, tem a parte da licenciatura, mas tem a parte de criação de espetáculo e tal, a gente é acostumado a fazer tudo. Aí eu acho que eu misturei um pouco as coisas então, mas é pensando num todo. Beleza, beleza. Tá ótimo. Obrigada, Bruno. Acho que só falta a Ida, né? Você tá aí, Ida? Oi, tô aqui. Eu voltei. Então, na verdade, eu não especifiquei, assim, nem o quando, nem onde, meio que igual só fui jogando tudo que vinha, assim, na minha cabeça e escrevendo. Eu pensei em feira, um tipo de feira, assim, específica para minha cidade. A minha cidade é muito é pequena, então a gente não consegue ter muitas atividades vindas de fora, ou até mesmo iniciativas da prefeitura, ou nessa parte dura. Aí a primeira coisa que eu pensei, e como se fosse feiras junto com apresentações, tipo. Ai, eu esqueci a palavra. Tipo pequenos grupos assim em que teriam as apresentações, sabe? E na minha cidade tem com música, tem grupo tem rap, tem pagode, tem samba, tem gente que faz trabalho de DJ. Então, em cada salinha, por exemplo, teria um grupo específico em que ele passaria informações para as pessoas interessadas, né? Sei lá, uma aula de viola ou um curso de realização, alguma coisa
específica do ramo, assim, de trabalho, sabe? Uhum. E basicamente é isso. Aqui na cidade a gente tem um espaço que ele tem essas várias salas, assim, é um espaço da prefeitura. Eu tentaria ver com a prefeitura se eles poderiam disponibilizar essa área para acontecer, porque a acústica é bacana, assim, então a sala não ia atrapalhar a outra. Para essa interação com o público, principalmente dos bairros mais próximos da cidade, dessa troca de informações, sabe? E incentivar eles para sair, né, desse lugar que às vezes não é a boa influência para onde eles estão no momento. Bacana. Quando Quando tava falando, pouquinho. você tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Sim. Quando você tava falando, eu pensei que. Oi? Eu acho que tá com um delayzinho aqui. Quando você tava falando, eu pensei que você tava pensando em um dia para cada ritmo musical. Tipo, um dia dos DJs, um dia dos sambistas. Também seria incrível, né? Talvez seja uma possibilidade também, né? Para não criar essa confusão de lugares, né? Talvez fazer um dia com uma quantidade maior de pessoas seria interessante. Mas, nossa, bem bacana essa proposta, Ida. Obrigada. Acho que foi todo mundo, né? Obrigada. Foi todo mundo. E aí, deixa eu comentar um pouquinho sobre a tempestade de vocês. Eu não entro no lugar de falar o que foi certo ou errado no trabalho, porque isso não existe na tempestade. É muito uma coisa mais solta e abrangente, né? Como que isso pode ocorrer. E aí a gente já encontra no primeiro, né, no da Nilda, essa primeira questão de tudo que está na minha cabeça, tudo que eu penso em trabalhar um dia. E aí eu reforço essa coisa do que a gente precisa dividir, o que é importante para cada projeto. Porque a Nilda pensa em alimentação, cultura, acessibilidade, educação e sustentabilidade. São 5 coisas diferentes e que algumas até se encontram. Mas como é que a gente cria um objetivo a partir disso? E aí são vários objetivos, ou seja, são vários projetos. E aí, quando você fala um pouquinho sobre esse desenvolvimento, você já faz esse trabalho de focar numa coisa só. Só que é uma coisa que é muito importante a gente ter em mente, é que, às vezes, a minha tempestade de ideias, ela tem muita coisa, e quando eu vou destrinchando isso, eu foco numa coisa, e esqueço as outras, e não é para esquecer as outras. A gente vai focar naquela coisa, mas a gente deixa aquelas outras guardadinhas, porque elas também vão ser focadas em algum momento. Então, assim, o que eu entendo, né, vendo toda essa estrutura depois, é mesmo esse lugar de como que eu dou acesso a uma alimentação saudável, como que eu gero essa questão, né, de saber se alimentar e aí pensar em quais coisas são consideradas tabus, por exemplo, uma coisa que eu converso muito, tem muito amigo vegetariano, né? Eu converso muito sobre eles que falam, mas ser vegetariano é caro, e eles sempre batem nessa tecla que não é caro ser vegetariano, pelo contrário. Então, e é um tabu que é criado, né? Então, como que esses tabus são destrinchados, e aí acho ótimo esse lugar de criação do e-book, audiobook, e acho que ele acontece concomitantemente com as palestras, que acredito que as palestras podem ser, inclusive, para divulgar esse e-book, né? Eu acho é uma ideia ótima. Só que isso é um projeto com o objetivo do e-book. Como é que a gente faz os outros, sabe? Então, são coisas que a gente precisa pensar.
o stand-up... uma coisa também com relação à Nilda. A Nilda acabou fazendo os 2 trabalhos, né? Que também é aquilo, não está errado. Mas era um primeiro momento de pensar nessa tempestade e jogar tudo, não já tentar responder as perguntas. Mas tudo bem ter feito. O pessoal trabalhou mais, mas é isso. E aí, Betina, ela desenvolveu muito bem um projeto, né? E eu achei ótimo, assim, um ponto que eu queria destacar muito nas coisas que a Tina fala cada ponto do nosso projeto, ele tem um motivo. Por que eu quero fazer em arena? Eu achei lindo demais você explicar que você quer fazer em formato arena, pensando nesse lugar de ancestralidade negra. E aí é isso, tipo, você entender cada parte do seu projeto, você não só fazer porque é cômodo. A gente vê muito isso em projetos culturais, tipo, vou fazer sim, tá bom. Mas pensar mesmo, de se debruçar naquilo de qual formato eu vou fazer, por que eu vou fazer nesse formato, por que é importante para mim fazer nesse formato, da onde vem essa minha necessidade de criar dessa forma. Eu acho isso muito lindo, assim, eu acho que é justamente o que dá o nome do seu projeto, né? Entender cada singularidade dele. E aí a gente vai já para o projeto do Patrick, que é o que eu falei, né? Um projeto que ele fala e eu já me sinto como parte do projeto, porque é um projeto que eu já realizo, né? Essas oficinas para a periferia. Eu estava falando com a Tina antes de vocês entrarem, que eu tô, né, nessa loucura de executar projetos nesse cenário, e hoje Japeri está na Zona Vermelha, então muitas das questões que iriam ter apresentações num grupo código não vai mais ter, né? A gente não pode fazer isso. E aí, terça-feira passada, eu conversando com os alunos da oficina, eu joguei para eles, né? Falei, vocês já estão numa turma de jovens, vocês já estão num lugar mais maduro, então eu quero entender de vocês o que vocês acham sobre a continuidade das oficinas. E eu tive um retorno, assim, maravilhoso deles, né? Do porquê que eles querem. Eles souberam defender muito do porquê da continuidade das oficinas. Teve uma aluna que falou que a oficina é um lugar que ela tem para ela e é um momento que ajuda muito ela a curar da depressão, porque como que eu tenho esse momento para mim, como que eu consigo esvaziar de todos os problemas e estar aqui. Então, esse lugar é um lugar que bate muito diretamente a mim, né? Dessa possibilidade de levar a arte a alguém que não tem acesso a isso. E isso é muito presente na minha vida, porque é o que eu falei no encontro passado, se não me engano, o Bruno foi quem concordou de eu só estou onde eu estou hoje porque eu tive, quando eu era criança, a oficina do Grupo Código. E aí, essas crianças da margem da linha, quem que elas podem se tornar? Seta nas oficinas do Patrick Lima, sabe? Então, é realmente um lugar que me pega, que eu boto muita fé de continuar. A gente só precisa entender algumas coisas, né? Que aí você vai entendendo em torno da oficina. E aí, uma coisa também que eu quero destacar é a importância dessa tempestade. Vocês viram que o Patrick começou falando que eu fui jogando as coisas que estavam vindo na minha cabeça e eu fui anotando, e a partir disso surgiu a oficina. E a partir disso surgiu uma coisa linda, uma coisa que você já estava na sua mente, mas você não sabia. Então, é por isso que é importante a gente ter essa tempestade e você ir colocando no papel tudo que vem passando na sua cabeça, porque vai ter um momento que você vai pensar, então é isso que eu quero. Isso é lindo. O Bruno, eu já falei mais ou menos, né, sobre esse lugar da produção cultural, como seria visto, né, esse lugar de como que eu viabilizo a formação de grupos de teatro, que é diferente de eu pensar em montar grupos de teatro e como que eu posso colaborar nesse mapeamento de grupos na minha região, que é diferente de como eu faço uma oficina de teatro.
Porque uma oficina de teatro, ela vai gerar um espetáculo, e a partir desse espetáculo ela pode gerar outras coisas, mas pensando nesse lugar de multiplicidade de grupos de teatro, isso é mais complicado acontecer por uma oficina, porque uma oficina monta aquele grupo, mas como que eu faço esse mapeamento? Como que... E aí, tudo bem, assim, você pode fazer uma oficina de elaboração de projetos, você pode, sabe, ir mais nesse setor de produção cultural, que eu acho que é o que mais se enquadra com essa questão. E aí, finalizando na Aida, e a Aida e a maioria de vocês tiveram muito esse lugar característico da região de vocês. Eu acho isso brilhante. Eu acho isso uma peça-chave muito boa. E uma peça-chave que pode e precisa ser muito explorada. Porque a gente tem, e isso eu preciso tomar cuidado quando eu falo isso, mas a gente tem uma diversidade muito grande no Brasil, e essa diversidade ela não é reconhecida por todos os lugares. Então, um projeto que ele traz essa característica, que ele traz essa singularidade, que ele traz essa originalidade da onde você vive, ele tem um plus, ele tem uns pontinhos a mais. Então, focar nisso é muito importante. Eu fiquei imaginando a Feira da Ida, enfim, rodando o Brasil inteiro. E olha como seria isso, sabe? Como seria importante ter na metrópole, ter Rio de Janeiro, São Paulo, essa Feira da Ida. Como seria importante ter o trabalho da Luma também, né? Como seria importante ter essa questão sobre como que é o Acre, visto em outros lugares, porque o que a gente conhece do Acre hoje? Eu conheço muito pouco do Acre hoje. Então, como que isso pode ser visto? Como que isso pode e acaba assim gerando uma outra imagem, né? Porque o Brasil é muito preconceituoso também com relação a essa diversidade cultural. E a Tina fala muito sobre isso. A Tina está em Porto Alegre, assim, ela vive muito isso na pele, né? A gente sabe como que é a região sul em vista da região norte, enfim, como que acontecem as coisas. Então, quanto mais a gente enfatizar isso, é importante. Então, parabéns pelo trabalho de vocês. Vocês fizeram exatamente o que eu estava pensando, o que eu estava almejando para isso, e como que a gente começa esse trabalho a partir daí. Alguém quer fazer algum comentário antes de eu começar nos assuntos de hoje? Se não quiser, eu sei. Só vou beber uma água. E aí é o momento que eu vou destrinchar essas perguntas que foram feitas, né? É o momento que a gente vai entender, pensando na estrutura de um projeto, como que cada pergunta acontece. E aí a gente entende que o que é o projeto se refere ao objetivo, se refere aonde você quer chegar, o que você pretende desenvolver, qual é o seu produto. Isso é o quê? O que você quer? Você quer uma oficina de teatro? Você quer um e-book? Você quer montar um stand-up? Desculpa, o que você quer? O porquê é a justificativa. Por que você pretende realizar esse projeto? Qual é o problema que você quer solucionar fazendo esse projeto? Qual é a demanda que não é atendida e que te faz com que você sinta a necessidade que esse projeto aconteça? Então, é esse lugar de qual é o bichinho que veio aqui, te mordeu e falou, olha, eu preciso que as pessoas prestem atenção nisso. E por que você precisa? É exatamente esse lugar. A quem vai se destinar esse projeto? Qual o público, né? A quem se destinará o produto gerado pelo projeto e com quem trabalharemos para a sua realização. Ou seja,
quando você pensa num teatro infantil, como você vai montar, como que você vai pensar nessa estruturação? Então, por isso que é muito importante ter esse público definido, porque quando o Patrick pensa nesse lugar da oficina dele, é muito importante que ele entenda para quem que ele vai dar aula. É muito importante que ele entenda como que vai acontecer esse processo. Porque senão ele não pode dar uma aula sênior para criança de 5 anos, sabe? Então, por isso que é importante você entender qual é o seu público, quem que vai trabalhar com esse público, porque também, o que adianta você colocar uma pessoa super rabugenta para trabalhar com crianças de 13 anos? E aí é um pouquinho sobre isso. Como é esse lugar de quais são os braços que vão estar com você? Qual é a viabilidade que você vai ter a partir disso? Quem é seu parceiro nesse projeto? Como que você vai conseguir gerar alguma coisa? Como que você vai pensar sei lá, como que eu vou pensar no meu e-book? E aí, quem que pode pensar na informática? Quem que pode pensar nessa organização do texto? Então, é esse lugar mesmo de você entender e começar que é muito no que exatamente existe no planejamento, né? Como que eu vou entendendo o que eu preciso fazer dentro do meu objetivo para que as coisas sigam. E aí isso esbarra nesse lugar de com que equipe que eu preciso para que as coisas sigam. E aí o orçamento. Qual o valor do projeto e de onde virão os recursos para a sua realização? Poderemos contar com recursos próprios, financiamento privado, público, apoios em forma de serviços ou de bens, etc. E aí é esse lugar que a Betina fez muito bem, o Patrick também, não lembro se tiveram outras pessoas, para eu pensar nesse orçamento, eu preciso pensar o que eu vou gastar. Preciso pensar, então, se eu preciso de uma estrutura para fazer stand-up. Quanto que custa essa estrutura? Eu preciso de uma pessoa me ajudando na produção. Vamos ver o preço que custa um produtor cultural, sabe? Então, é realmente pensar nesse lugar de, e aí, a Nilda, eu quero fazer uma degustação. Quais são os alimentos que eu vou comprar para essa degustação? Eu vou comprar tal coisa. Então, beleza, eu tenho o preço de tal coisa. Qual o lugar que eu quero essa degustação? Esse lugar custa tanto. Como que eu quero? Eu quero que as pessoas tenham... Quem for fazer parte da degustação, se eu tiver alergia a alguma coisa, eu vou ter uma pulseira sinalizando isso. Quanto que custa essa pulseira? Então, é entender todas as demandas e valorar elas, sabe? É entender o quanto que custa, e é esse lugar mesmo de você ir pesquisar quanto que custa a cadeira, quanto que custa o arroz, entender e pesquisar cada coisa para você montar essa estrutura e entender quanto que custa o seu trabalho. E aí, quando é pensando o cronograma de atividades, em que período o projeto vai ser realizado, qual será a duração para que ele seja realizado, qual época do ano seria mais ideal realizar meu projeto, como que ele se enquadra dentro de um cronograma. E aí uma coisa que eu vou entrar nisso quando a gente falar sobre o cronograma, mas uma coisa que, respondendo uma pergunta da Nilda, assim, é muito importante que um projeto tenha no mínimo 4 meses. Por quê? Porque todo o projeto, lembra que a gente falou sobre o ciclo de vida de um projeto? Todo projeto ele precisa ter um primeiro momento nessa questão de ideias, e aí a partir disso ir para o planejamento, entender toda essa pré-produção dele. E aí o ideal é que isso dure um mês. O ideal é que toda essa questão, tudo mais, isso pensando num projeto pequeno, tá, gente? Porque tem Rock in Rio acontece a produção dele acontece em 2 anos. Então, isso pensando num projeto mínimo. Todo esse lugar do planejamento ele precisa ter pelo menos um mês para que ele aconteça.
E aí, depois disso, a gente tem 2 meses para execução dele. Então, se você for fazer uma montagem de uma peça, você vai ter 1 mês para ensaio. 1 mês você vai destinar para isso. O segundo mês você destina para viajar com essa peça. E o último mês é o mês da prestação de contas. É esse mês de você entender o que você planejou, entender o que você executou, avaliar isso e fechar isso nesse mês. Então, um projeto mínimo é muito importante que ele tenha pelo menos 4 meses de duração. O onde é justamente esse lugar do plano de distribuição do projeto. O local ou locais que ele vai estar, onde ele vai ser apresentado, realizado, consumido ou distribuído o produto. Então, eu vou pensar qual é a necessidade de um lugar que eu preciso que o meu projeto esteja. E aí foi o exemplo que eu dei para a Nilda. Meu projeto, eu preciso que tenha mesas, eu preciso que seja um espaço, eu preciso que tenha uma cozinha. Então, qual é o lugar mais ideal para fazer esse projeto? Quantas pessoas eu quero que estejam recebendo esse projeto? Se eu estou falando sobre uma montagem de uma peça, eu quero que a estreia tenha 300 pessoas. Então, qual vai ser o teatro que eu vou realizar essa apresentação? Então, o onde é exatamente esse plano de como você vai distribuir, qual lugar você vai fazer e como você vai realizar todas essas coisas. Nil, Oi. desculpa te interromper. Pensando nessa questão do teatro, por exemplo, aí se eu vou precisar de um teatro grande, com vários equipamentos e tal, pode ser que esse teatro cobre um valor para eu poder me apresentar lá com o meu grupo. Aí esse valor, ele já cai junto nesse cronograma que eu faço de orçamento e tudo mais? Sim. Você já precisa fazer essa pesquisa. E assim, eu dei essa ideia, mas é muito importante que a gente pense, ainda mais, não sei, eu não lembro se você é da periferia, mas é muito importante que a gente pense também quais são os lugares que eu tenho acesso. Se você está fazendo um projeto no centro do Rio de Janeiro, não tem problema nenhum você querer você querer que a sua estreia da sua peça seja no teatro para que caiba 300 pessoas. Mas se você quiser fazer num lugar como a Baixada Fluminense, os únicos lugares que a gente tem que tenha o espaço distribuído desse lugar são os SESCs, ou no Nova Iguaçu tem o Silvio Monteiro, mas é mais escasso, é mais difícil de você encontrar. Então, quando você também pensa nesse lugar de qual é o teatro que eu quero a minha estreia, você precisa pensar qual é o público que eu quero que veja essa estreia. Então, se eu quero um público que está à margem desse espetáculo, você precisa... E aí você pode pensar nisso em 2 formas. Você pode ter a peça e você pode ter ela adaptada. Você pode ter ela... O plano de luz da peça tem 5 elipsos, tem não sei quantas LEDs, não sei o quê. Mas a adaptação dela, eu vou ter uma LED em cima de cada torre, sei lá, sabe? Pensando... acho que é importante pensar isso também. Como que você quer destrinchar o seu espetáculo. Ah, entendi. Então tem que pensar também, tipo, nessa moldagem que pode acontecer, né? Tipo, de um espaço para o outro, dos recursos que eu tenho em cada lugar. Sim, muito importante. Tá. Por isso que uma coisa que nem sempre é aceito, tá, gente? Nem sempre isso é viável ser colocado em orçamento. E aí é você entender quais são os editais, né? E, enfim. Mas eu costumo colocar uma taxa de verba emergencial em todo o orçamento que eu faço. Então, e aí ele costuma ter um valor mínimo, assim, às vezes de 10% do projeto em si. E aí, por exemplo, um projeto que eu estou executando agora, o projeto era um festival de teatro acontecendo no centro do Rio de Janeiro, em 3 rios. E aí a gente teve toda essa coisa piorando do Covid no Rio de Janeiro, ficou inviável ir para 3 Rios, ficou uma situação, lá agora está bandeira roxa, então não tem como que isso aconteça, nem seguindo os protocolos. E aí, o que eu fiz? Eu adaptei o projeto para um festival online,
e essa gravação dessas peças em cine e teatro. E eu só pude fazer isso porque eu coloquei uma verba extra. E essa verba extra foi destinada a set de gravação. E aí, com essa verba extra, eu consegui fazer essa mudança. Então, é muito importante que em cada projeto que você for fazer, você tenha em mente que eu vou colocar uma coisa sobrando, porque é melhor você entregar um valor que você não usou do que faltar e você precisar tirar do seu bolso. Então, e aí, por que eu estou falando isso? É entender esse lugar do o que eu quero? Tá, eu quero isso. Eu quero apresentar no teatro para 300 pessoas. Só que existe a possibilidade de eu apresentar em um espaço que não me dê esse suporte. Então, o que eu vou fazer? Eu preciso alugar equipamento de luz para isso? Você tem a verba extra para isso. Entendeu? Ô, Nil, uma dúvida assim no meu caso, tá? Tá, é um show. Eu quero que conseguir tirar, digamos que eu consiga um edital, um patrocínio. Eu quero que o valor saia do orçamento do edital ou desse patrocínio para pagar o que seria o meu cachê por apresentação e que tenha um ingresso para pagar, que dê uma contribuição para o espaço. Ou seja, eu quero garantir que o espaço tem um valor e que eu, artista, tenho um valor. Porque a gente sabe que o que acaba acontecendo é que o artista vira e mexe, se acaba e nunca sai com nada. Sim. Como é que eu coloco no edital essa questão do meu cachê, do meu valor? Cachê do artista. E quando é editais que pedem, por exemplo, às vezes tem alguns editais que pedem 3 orçamentos. No meu caso, eu não preciso ter 3, que sou eu, né? Uhum. Não, mas esse caso de 3 orçamentos é pensando no valor final. E aí é pensando no orçamento baixo, médio e alto. Pensando no orçamento baixo, exemplo, pensando no orçamento baixo, seu cachê vai ser R$100 por apresentação. Pensando no orçamento médio, seu cachê vai ser R$500 por apresentação. Pensando no orçamento alto, seu cachê vai ser R$1.200 por apresentação. Entende? E não tem problema nenhum, inclusive é o que precisa ser feito. Você precisa incluir no orçamento o seu trabalho. Inclusive, em muitos projetos que eu orço, eu incluo, inclusive, o trabalho de elaboração do projeto. Porque elaborar o projeto também tem muito trabalho. E isso não é valorado muitas das vezes. É valorado só a execução dele. E aí, esse momento de apresentação do projeto, o que você gastou, designer gráfico para levar para o patrocinador um negócio bonitinho, tudo isso também é valorado. Então, assim, cada coisa do projeto precisa ser valorado mesmo. E você quer dar uma contribuição maior para o espaço que você vai, olha, o meu projeto tem um valor de 5.000 para o espaço que eu estou fazendo. Por que o seu projeto tem um valor de 5.000 para o espaço que eu estou fazendo? Porque esse espaço é isso, 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 isso. Entende? Então, por isso essa necessidade desse orçamento, por isso essa necessidade de você ver quais são as coisas que você realmente precisa valorar nele. E não deixar então eu valoro, inclusive, o meu cachê, dando essas 3 opções de cachê, então. E em alguns outros projetos eu consigo botar ali, no caso, elaborador de projetos, tanto. Sim, com certeza. E também coloco 3 valores, se tiver. Eu acho que, assim, o que pode ser feito é possível, eu consigo realizar o meu projeto com 5.000. Uhum. Pesquisei os valores, eu pesquisei os preços das coisas e com 5.000 eu consigo realizar meu projeto. Então, 5.000 vai ser seu valor menor. Claro, não abrindo mão de nada. É o seu projeto. Sim. Você não vai trabalhar de graça. Uhum. Entende? Uhum. E aí, com 5.000 é o valor que você tem para o seu projeto. Pensando no médio, você pode trabalhar com um conforto maior. Então, tipo, pensando no plano médio, eu consigo acrescentar um valor no meu cachê e aí eu vou conseguir ir de Uber para todas as apresentações. Eu consigo dar uma contribuição maior para o espaço. Eu consigo comprar uma marca melhor de linóleo, de microfone, entende? Então, tipo, e aí no alto é trabalhar mesmo assim,
sem se preocupar com nada, seguindo realmente um orçamento ideal, que é mais fácil conseguir o médio, né? O médio é o orçamento mais viável, assim, que a gente mais consegue encontrar. Claro, né? Brigando muito, batendo muito, mas o médio é o que sempre vai. Mas é realmente pensar nesse lugar de o meu projeto é tanto, ele precisa de tanto, e eu preciso que seja tanto para eu realizar ele. Sim, saquei. E aí, a gente já entra, né, no que tudo isso foi só uma recapitulação. A gente vai entrar agora no encontro de hoje, que ia ser na quinta-feira passada, que a gente vai entender melhor esse lugar do apresentação, objetivo e justificativa do projeto. A apresentação do projeto. O que é a apresentação? A apresentação é a porta de entrada para o seu projeto cultural. Nele deverão conter as informações essenciais que possibilitem ao leitor a compreensão do projeto como um todo. Você deverá escrever claramente o objeto do projeto que pretende desenvolver, ou seja, qual sua ação cultural. Importante pensar na apresentação que o meu avaliador, ele precisa fazer uma leitura dinâmica do meu projeto. Ele precisa entender tudo que eu quero dentro desse projeto de uma forma rápida e sucinta. Então, como que eu já apresento o meu projeto colocando tudo que eu quero? E aí a gente pensa em como que seria uma boa estrutura de uma apresentação. O primeiro momento você explicaria sobre o objeto que se pretende desenvolver, ou seja, você explicaria sobre a sua oficina, você explicaria sobre a sua feira, você explicaria sobre o stand-up, você explicaria sobre o seu e-book. Qual é o foco do seu projeto? E aí, como que você teve essa ideia de fazer esse projeto? Como que surgiu isso? O que te inquietou para que você pensasse nisso? E aí, o que você espera de como que esse objetivo vai ser alcançado? Qual resultado você espera a partir disso? Qual o impacto sociocultural ou social que o seu projeto vai trazer? Quais são os profissionais envolvidos? Tem um projeto que eu trabalho que é sobre Ponciá, que é um livro da Conceição Evaristo, e aí dentro dele dentro do projeto tem workshops, tem coisas com a própria Conceição. Então, é muito importante pensar nesse lugar de valorizar o currículo. Quem é a Conceição Evaristo? Conceição Evaristo está dentro do meu projeto. Quem é a Betina? Betina está dentro do meu projeto, sabe? Então, tipo, pensar nesses profissionais envolvidos, quem são eles, o que eles fazem, e jogar mesmo, tipo, ó, fulano realiza isso, isso, isso e isso, mas será que fulano é foda pra caramba mesmo, entendeu? Importante colocar um pouco sobre esses profissionais. E eu falo também num sentido, pensando não só nesse lugar, por exemplo. Eu tenho uma pessoa que tem uma imagem no meu município, na minha região, assim, é uma pessoa que pode ser até analfabeta, mas que é uma pessoa que tem um viés aqui dentro, e essa pessoa tem um currículo para se apresentar no meu projeto. É uma pessoa que tem a ver, assim, com o que eu quero nesse projeto, sabe? Qual vai ser o público beneficiado nesse projeto? A partir do que você está desenvolvendo, o que o público vai ter a partir disso? Quando e onde vai acontecer o seu projeto? É muito importante que isso seja definido, porque o patrocinador ele precisa entender como que ele vai ter a marca dele sendo vista, né? Por isso que muitos projetos já trazem até mesmo esse cronograma já montado. Tipo, é para o segundo semestre de 2020 que eu preciso que você faça esse projeto. Você precisa realizar esse projeto no segundo semestre de 2020. Então, é um pouquinho sobre isso. E aí, em alguns casos, você já coloca na sua apresentação quanto custará a realização dele. Por que eu falo em alguns casos?
se você está fazendo um projeto, por exemplo, eu tive um projeto que eu tive que defender ele para a CBF, né, um lugar lá de futebol. E aí a pessoa me falou assim, olha, eu preciso saber quanto que você precisa para realizar tal projeto cultural no município. E aí eu já jogo o meu valor na apresentação, porque a pessoa já me deu essa abertura antes. Quando é ainda aquele lugar que eu preciso defender a minha ideia, eu preciso mostrar e tudo mais, é importante que o orçamento apareça no final. Tipo, se fosse um pitch, por exemplo, participei de um pitch, que é essa mesa de defesa, né? Esse lugar que você precisa, você está numa mesa com vários patrocinadores e você precisa defender a sua ideia e aí, a partir do que você está falando, quanto você vai emocionar as pessoas que estão ali e tudo mais, quanto que a pessoa vai se disponibilizar a dar para o seu projeto. Nesse momento é importante você encantar a pessoa primeiro e depois a pessoa vai falar, cara, não, eu vou dar com o que ela precisa porque o projeto merece. Então tem essa diferença também, por isso que eu falo que em alguns casos você já coloca o seu projeto na apresentação. Uma coisa importante, a apresentação, ela costuma ser a primeira coisa que vai ser feita no seu projeto. Só que a apresentação ela é a síntese do projeto inteiro. Então, muitas das vezes, ela é feita por último. Ela não precisa ter essa questão de só porque é o cartão de entrada ser a primeira coisa. Por quê? Dentro de uma apresentação, você não pode ter as coisas soltas. Você precisa ter tudo muito bem descritivo, você precisa ter o seu projeto todo amarrado, e a apresentação é esse lugar. Então, se eu montei hoje a minha apresentação, porque hoje eu quero isso, e aí quando eu for desenvolvendo meu projeto, vai surgindo essas coisas não estão na apresentação, o seu projeto não está claro, o seu projeto não está coeso. Então, por isso que é sempre importante você estar voltando nessa apresentação, você estar sempre e finalizar nela. E aí eu trouxe um exemplo de apresentação, né, pegando também na apostila de projetos culturais no Sebrae, né, que é o meu ponto de pesquisa do curso. E aí a gente tem, acho que eu não vou conseguir entrar em cada exemplo, porque já está batendo o horário. Mas enfim, depois vocês podem folhear na apostila e ver direitinho todos os exemplos que se encontram lá. E aí a gente parte para o objetivo. O objetivo é o elemento fundamental do projeto. É no objetivo que você vai falar o que você quer, qual o produto que você quer realizar nesse seu projeto. E ele é quem vai nortear todo o projeto. Toda a estrutura é baseada no alcance desse objetivo. Ele precisa ser preciso, completo e conciso, como todas as partes do seu projeto. Eles precisam ter uma relação entre si. Objetivos que não se completam podem ser de projetos distintos, que é o que eu sempre falei hoje com relação ao mapa da Nilda. É muito importante que, se eu tenho um projeto, por exemplo, eu posso ter um projeto que seja a montagem de um espetáculo e uma oficina de teatro, porque eles são concomitantes. Eu posso começar o meu projeto na oficina de teatro e finalizar o meu projeto com essa montagem, porque a oficina de teatro já pode começar trabalhando teoria, e aí depois da teoria a gente ir para a prática, e depois dessa prática a gente aproveitar o que os alunos mais se enquadram. Os alunos se interessaram mais no teatro de Brecht, exemplo. E aí eu vou fazer uma peça baseada no político e tudo mais. Então, assim, e aí você entra já para a montagem e finaliza o projeto de montagem. E aí depois você pode fazer um segundo projeto, que é a circulação dessa montagem, porque aí você já tem 2 objetivos prontos, então você não precisa incluir a circulação aqui também. Que depois você já vai ter o produto pronto, você pode circular com ele pelo Brasil inteiro. Então é sobre isso, assim, como que os seus objetivos eles vão estar juntos, eles vão estar atrelados. Porque se você está pensando num objetivo que não tem uma ligação, o seu projeto não está coeso. Então é importante também entender um pouquinho isso.
quando você estiver realizando essa montagem. E aí, o objetivo, a gente se divide em dois, e ele é muito confundido com as metas. Por quê? A gente tem um objetivo geral, que é o seu foco. O objetivo geral é aquele de, tipo, o meu projeto é esse. O meu objetivo geral aqui é uma oficina de elaboração de projetos. Então, é isso. Tipo, eu vou dar uma oficina de elaboração de projetos. Esse é o meu objetivo geral. O objetivo específico é o que eu tenho que fazer para chegar no meu objetivo geral. Então, é você pensar que, não sei, assim, para que eu dê a oficina de elaboração de projetos, um objetivo específico vai ser me filiar ao Simpla, para conseguir gerar todo o ingresso e ter uma sala do Zoom. Então, assim, essa é a diferença entre objetivo geral e específico. Deixa eu ler para vocês. O objetivo geral é mais amplo e nele descrevemos de forma sucinta o que se pretende realizar, o produto cultural que será desenvolvido e o resultado esperado com a conclusão do projeto. Informaremos também o público beneficiado, o local onde o projeto será realizado e o impacto cultural do projeto em longo prazo. É isso, tipo, o objetivo geral é esse lugar que você vai falar o que é. Ponto. Meu projeto é esse. O objetivo específico são menos abrangentes e correspondem às ações previstas, as quais contribuirão para alcançarmos o objetivo geral, como no exemplo que eu dei. As metas são as ações concretas, quantificáveis e, por meio delas, poderemos avaliar o desenvolvimento do projeto e a sua efetividade. Elas podem indicar, por exemplo, a quantidade de pessoas beneficiadas pelo projeto, o número de cidades envolvidas, o número de sessões das apresentações realizadas, a quantidade de filmes exibidos, o número de cursos ministrados, etc. Então, qual é a sua meta na feira? A feira que é a Feira da Aida, né? Que é de vários ritmos. Então, vamos supor que a Feira da Aida são 7 dias, 7 ritmos. Então, em cada dia, ela vai ter 20 workshops de cada instrumento, de cada ritmo. Então, isso é uma meta dela. O objetivo geral dela é a feira. Vocês estão conseguindo entender? Sim. Beleza. E aí, né, um exemplo dessa separação dos objetivos. E aí a gente entra para a justificativa. Por que meu projeto é importante? A justificativa ela precisa ser muito bem estruturada e baseada em argumentos sólidos, que convençam os leitores da importância do projeto. Eu quero fazer um projeto de lançamento do CD porque esse é meu maior sonho. Isso não é uma justificativa. Isso não vai comprar patrocinador, porque existem milhares de pessoas que têm a mesma sonho que você. Então, o que você vai usar, o que tem dentro do seu projeto para defender ele, por que ele pode vir a ser mais importante que um outro projeto. Por que o stand-up da Bettina pode e por que ele tem um viés mais importante para eu patrocinar do que outro stand-up que a gente encontre por aí. Então, essas coisas elas precisam estar muito justificadas. E um erro que acontece sempre é deixar passar alguma questão que seria importante para a justificativa. Isso é um erro gravíssimo. Assim, é muito importante que na justificativa você enumere razões que te levem a acreditar nesse projeto. Como a Bettina mesmo fez no projeto dela, né? Por que é importante para você, antes de tudo, realizar esse projeto? E a partir disso, é pensar o que deve conter na justificativa, que é esse contexto do projeto e o diferencial dele,
o que tem no meu projeto que não tem em outros, e aí se não tem, você precisa caçar uma originalidade no seu projeto, ele precisa ter um diferencial dentro dele. A importância e o impacto para o contexto atual. E aí, assim, por que é importante hoje, em 2021, no século XXI, por que é importante a gente ter um projeto sobre alimentação saudável? Por que é importante a gente falar sobre a questão de como a alimentação pode ajudar na ansiedade e depressão, sabe? Quais são as pesquisas, os dados, os levantamentos, leis referentes que reforçam que hoje o país precisa, enfim, o mundo precisa muito mais saber sobre uma alimentação saudável, precisa saber mais sobre essa sustentabilidade do meio ambiente. Então, é justamente isso, assim, você buscar de todas as formas defender o seu projeto. É o lugar que você está levando o seu projeto no júri, é um lugar... Eu lembro do encontro passado, que a Betina falou que ela fazia os projetos e depois ela enxergava o projeto dela como um trabalho de TCC. A justificativa é o trabalho de TCC do seu projeto. É aquele momento que você vai elaborar aquele artigo bonitão, que vai defender tudo que você precisa defender para que ele aconteça. Ele precisa ter um ineditismo, ou seja, o seu projeto precisa ter uma questão inédita, uma questão que as outras pessoas nunca viram ou viram muito pouco. Ele precisa ter o projeto cultural, ele precisa ter uma relevância cultural, ele precisa ter essa questão. E aí eu cito o projeto da Luma, né, que tem essa questão do chá e tudo mais. Então, é importante que tenha essa relevância, sabe? E uma coisa que eu já até citei, né, a maioria dos projetos traz esse lugar da região e tudo mais, do quão importante é valorizar isso. Isso é muito importante para a justificativa. E quais são os desdobramentos futuros que o seu projeto pode ter? A partir dele, qual é o produto que você vai ter? E aí, a partir desse produto, o que pode acontecer? E aí, isso acaba entrando também num lugar de avaliação, pensando qual a diferença que o meu projeto fez para o lugar que eu vivo, o que isso pode render daqui a um ano. Que não é uma obrigatoriedade também, mas muitos projetos existem nisso, ainda mais quando a gente fala, por exemplo, do projeto do Patrick, de uma oficina de teatro. Isso muda a vida do seu aluno. Então, qual é a relevância que esse projeto tem? Alguém quer falar? Eu pensei que alguém queria falar uma coisa. Não. E aí, também, né, trago um exemplo de justificativa, que vocês podem estar vendo depois na apostila que eu já disponibilizei para vocês no grupo. E aqui é a referência da apostila. Encerro por aqui. Deixa eu abrir aqui o vídeo de vocês. Podem falar, gente. Muito bom, foi muito relevante a aula e apresentando como você apresentou, ponto em cada ideia de objetivo de cada um de nós, e ela abre assim bastante, a mim pelo menos, as dúvidas que tinham ficado quando eu fiz como é que vocês falam? Avalanche de ideia, né? Explosão de ideia. Obrigado, Nil, foi ótimo. Obrigada. Ô, Nil, Oi. você pode uma pergunta, porque eu estava falando da questão da justificativa e tal, aí eu fiquei pensando, né, que uma série de coisas que envolvem o meu projeto, assim, né, que eu fictício, né, que eu pensei a partir de que eu passei na rua e vi as crianças e tal, e aí quando você está falando sobre essa questão da justificativa, nesse caso, se eu quisesse levar o teatro para aquela comunidade, qual é o tipo de pesquisa que eu faço para poder
está, não sei se essa pergunta seria essa, fortalecendo a justificativa, Vamos nesse lá. caso. Deixa eu voltar para cá. Primeira coisa, Qual é o tipo de pesquisa, talvez? Não sei. Que tem que fazer ali. primeiro, vamos tentar montar essas justificativas juntos. Primeiro, contexto do projeto e seu diferencial. Você falou que essas crianças não têm acesso ao teatro, não têm acesso a esse lugar, não têm acesso, né, a esse viés cultural. Então, isso já é um diferencial no seu projeto dentro daquela comunidade. E isso já gera um impacto para essa comunidade, já gera um impacto no contexto social. E aí, quando a gente pensa dados, pesquisas, levantamento de leis, referência, não sei o quê. Primeiro, por que você pensou nessa localidade? Qual é o IDH dessa localidade? Qual a população dessa localidade? Qual a escolaridade dessas pessoas? Quais são as leis que existem dentro desse lugar que ampara a cultura? Existe alguma? Essas crianças, elas estão reguladas na escola? Essas crianças têm algum apoio cultural, psicológico? Como que isso acontece? Os pais dessas crianças tiveram alguma formação superior ou nível médio? Então, é um pouquinho sobre esse lugar. Assim, você vai estudar um pouquinho esse lugar e por que é importante levar o cultural para esse lugar. E aí, Sim. entendeu? E aí é isso. Qual a relevância cultural você vai dar para aquele lugar? Aquele lugar costuma ter apresentações de teatro? Quais são os desdobramentos futuros que você vai ter a partir disso? Boa. Mas são coisas que você também pode ir pensando a partir do que eu estou falando, sabe? Tanto que eu coloquei depois do desdobramento futuro 3 pontinhos. Porque Sim, eu estou pensando em muitas coisas, né? Mas como que você consegue defender isso, sabe? Você precisa defender aquilo para que aquilo aconteça. Então, o que você vai fazer sobre isso? Você vai sentar lá com o prefeito, você vai falar, olha, eu preciso trazer o teatro aqui para o seu local. Por que eu preciso trazer teatro? Por que você precisa trazer teatro para cá? Eu vou falar, olha, falta isso, 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 isso e isso. Estou trazendo tudo isso aqui. Posso perguntar uma dúvida minha, mas com relação ao projeto do Patrick, né? Por que eu estou falando o projeto do Patrick? Porque o meu fica muito fechado assim dentro de uma associação, né? Dentro da internet, né? Mas eu fiquei curiosa que o projeto do Patrick é uma coisa muito local, pertinente à população, certo, Patrick? Aí você falou sobre essa questão de um dia parar com seu projeto em frente a um prefeito, a um vereador, para apresentar a proposta. Aí eu te pergunto, porque eu tive uma experiência no ano passado de aprendizado de cidadania, vamos chamar assim, né? E que está tudo na lei orgânica do seu município. Todos eles têm, né? Lei orgânica. Então, eu não sei, Patrick, se dentro do que você quer, existem, por exemplo, leis orgânicas que fazem com que o município funcione. Mas só que ninguém põe a mão na massa naquela lei, porque não dá dinheiro, não dá evidência, bababá. Mas eu acho que a lei orgânica ela é muito legal para chegar nesse contexto desses projetos sociais. É assim que chama, Nil? Projeto social que vai levar à comunidade. Sociocultural. E quando você está nessas autoridades, né, governamentais, prefeito, vereadores, baseado na lei orgânica tal, inciso tal, nós temos aqui já garantido desde não sei o quê, e dentro do meu projeto, isso... Não sei se eu vou falando besteira, tá, Nil? Desculpa, eu acho que tá certo? Aí é uma base legal para debater com aquela autoridade sobre como o seu projeto encara ali e que provavelmente não está sendo feito no município. Sim. Nossa, é muito importante você chegar e falar quais são os projetos que você está tendo hoje no seu mandato que trabalham a partir da lei orgânica. Porque eu estou trazendo um aqui que parte disso.
Porque os projetos igual o dele entra na assistência, eu acho que entra na Secretaria de Assistência Social, né? Que é o apoio, né, ao jovem, cultural, tá? De Cultural, educação. e tem aquele outro também que cuida das crianças, adolescentes lá. Esqueci o nome que dá. Mas assim, ele pega um monte de departamento. E na sua cidade mesmo, ou aonde você vai ver o projeto, eu acho que eles chamam assim, tá? É que eu não sei esses nomes chiques, né? É Sociedade Civil Organizada. Existem os conselhos. Você é muito jovenzinho, mas olha, seria uma boa de você ver junto com a... É chato, tá, Patrick? É muito chato isso. Acompanhar os diários, acompanhar os conselhos. Né? Eu trabalho com alimentação. Aqui na minha cidade eu não mexo, mas onde eu trabalho, eu estou sempre de olho no como é que foi a reunião, dentro do que houve lá. Hoje eu fui convidada, esse tema, fui convidada para participar do conselho. Mas eu já acompanho o conselho há muito tempo. O que houve aquela reunião, o que foi, que é tudo em DO. E existe conselho de alimentação, conselho de segurança, conselho de cultura, e nós, cidadãos, não damos muita balela para isso. Aí eles fazem o que eles acham melhor. Né? Assim é meu como... ponto de vista, é o que eu acho, tá, gente? Assim como as sessões das câmaras de vereadores, que também são disponibilizadas e que a população não dá, porque é isso, né? É uma cobrança que muitas das vezes acontece no momento de candidatura, mas que as coisas são abertas o tempo todo. Então, Sim. Como que eu posso exigir algo quando as coisas realmente precisam estar sendo feitas? Isso. Tá, Patrick? Desculpa aí, mas como você é um jovenzinho, né? Então, assim, talvez não conhece essas portas, né? Muitas eu só fui conhecer 10 anos para cá. Não, e as mais fortes eu conheci o ano passado. Não, tudo bem. Você fez a pergunta, eu fiquei até meio assustado. Eu falei, caramba, é um projeto fictício. Ela mandou uma pergunta muito cabeluda. Não é fictício, não. É verdade. É bonito esse projeto. Precisa ser feito isso. Exatamente. Obrigada, Nilce. E por que não? E por que não, Patrick? Você brincar com isso e amanhã ser verdade. As coisas mais sérias começaram só com ideias, né, Nil? Tá certo, Nilda. Obrigado. Eu tenho certeza que eu ainda vou ver seu projeto por aí. Vou estar na primeira fila. Desculpa, hein, Nil? Imagina. Mais alguém quer fazer algum comentário ou a gente já encerra? Estou por vocês. Eu estou aqui quietinha, ouvindo, pensando nesse processo como... desse foco, assim mesmo, né? Eu não sou da área cultural, não tenho... Trabalho com processo criativo, não estou entendendo que eu posso dialogar com essa área cultural agora, recentemente, na minha área saúde, de origem, mas dentro da educação, entendo que saúde é cultura, educação é cultura, saúde se cria, então também estou... Muito bom ouvir assim, a perspectiva do processo criativo de vocês que são do que é circunscrito, né, da área cultural, porque, na verdade, a existência toda é isso que a gente vai promovendo enquanto cultura, para também me dar uma aterrada assim, no como é que eu posso pegar... criar essa linguagem do que eu encaro como um projeto de saúde e criar e entender que tem um esqueleto, uma estrutura que vale para todas as áreas, assim, né? Eu não tenho muita experiência, elaborei alguns projetos, já estou aprendendo, me arriscando assim com um menino que eu atendo, tal, como uma ferramenta de realizar os projetos dele também individuais. Então, muito bom, queria agradecer aí a partilha de todo mundo, fiquei aqui quietinha, mas ouvindo também para me dar uma aterrada assim no que pode sair da caixinha, assim, de estruturar mesmo. Bem, e eu estou esperando bem sua legal. tempestade. Sim, trarei. É isso, gente. Muito obrigada pelo encontro de hoje. É o que eu sempre falo para vocês, assim, eu acho que é um lugar de troca muito significativa, porque eu aprendo muito aqui também.
É um lugar que eu também tenho, a cada nova ideia, a cada nova coisa, a cada nova questão que é falada, eu também estou aprendendo muito. É um lugar de troca também, e como que a gente consegue se colocar no projeto do outro e criar essas parcerias. Então, muito obrigada por estarem aqui. Um beijo. Até quinta-feira, se Deus quiser. Beijo. Boa noite, até mais. Beijo. Bebe água, hein, menina? Vai descansar. Tô bebendo, tá aqui. Tchauzinho. Tchau, tchau. Se cuidem. Tchau. Obrigada.